Angry Birds. Essa que foi simplesmente uma das maiores franquias de jogos mobile de todas, também conhecido como a série de jogos para dispositivos móveis número 1 de todos os tempos. Mas também não é pra tanto, né, Rory? E essa franquia foi uma que marcou muitas infâncias mundo afora. Mas vocês já devem ter percebido que de uns tempos pra cá, Angry Birds meio que sumiu do cenário, né? Mas o que aconteceu com essa franquia que há 10 anos era super amada pelos fãs e hoje em dia está caindo no esquecimento? Bem, isso é o que descobriremos hoje. Pois é, galera, o jogo que mais marcou a minha adolescência foi Sonic e o jogo que mais marcou a minha infância foi Angry Birds. E cara, quando eu era menor, essa era a minha franquia preferida de jogos. Eu tinha tudo que era jogo deles instalado no meu celular. Mas o que aconteceu com essa franquia pra hoje ninguém mais fala dela? Bem, hoje nós vamos ver desde os primórdios dessa franquia até os tristes dias atuais. Então, pessoal, eu lhes apresento o auge e a queda de Angry Birds. Bem, vocês já devem saber que Angry Birds foi lançado em 2009, mas engana-se você que acha que essa história começou em 2009. Na verdade, essa história começou lá em 2003, com o nascimento de uma empresa chamada Reload. Ah, mas a empresa do Angry Birds não era a Calma que eu já chego lá. E bem, essa empresa, a Reload, já tinha lançado mais de 51 jogos diferentes. Porém, nenhum deles fez sucesso. Todos eles fracassaram. E assim, com todo esse fracasso, as crises vieram. E aí a empresa chamada Reload mudou a sua identidade e se tornou a Rovio que nós conhecemos. E também eles tiveram que demitir 38 funcionários, sobrando apenas 12. E agora eles precisavam fazer um novo jogo. E se esse jogo fracassasse, a Rovio ia falir. Então Jaco deu a ideia de criarem um jogo onde pássaros se lançavam. E também temos esse print aqui mostrando como que ele queria. Mas ninguém que jogava entendia isso, sabe? Depois eles adicionaram os estilinhos para colaborar na compreensão dos jogadores, sabe? E os pássaros também precisavam de inimigos para combater. E assim Jaco desenhou um porquinho que ele desenhava desde os 10 anos de idade dele. E assim surgiram os porcos que todos nós conhecemos. E a história desse novo jogo seria que os pássaros teriam seus ovos roubados pelos porcos, e assim os pássaros teriam que resgatar os seus ovos. Depois disso, após alguns meses de desenvolvimento, foi lançado o Angry Birds, no dia 11 de dezembro de 2009. Porém, os primeiros meses foram desanimadores. O jogo tinha sido um sucesso legal só na Finlândia, mas depois que a Rovio investiu um pouco mais em marketing e depois que a Apple publicou um banner na Apple Store americana, o jogo simplesmente explodiu de popularidade. Algum tempo depois ainda ficando em primeiro lugar na Apple Store dos Estados Unidos. E como que os caras não eram bobos, 10 meses depois, em 2010, eles lançaram um especial de Halloween, o Angry Birds Halloween, que depois de uma atualização de Natal, virou o nosso conhecido e amado Angry Birds Seasons. E no ano seguinte, em 2011, a Rovio também fechou uma parceria com a falecida Blue Sky. E na época eles estavam prestes a lançar o filme Rio. E assim, em conjunto com eles, eles lançaram o nosso amado Angry Birds Rio, que contava a história do filme, mas com os personagens do Angry Birds. E esses 3 jogos foram um estrondoso sucesso. E após isso, os anos de glória do Angry Birds começaram. Em 2012, eles não lançaram um jogo, eles resolveram lançar 4 logo de uma vez, sendo eles Bad Pigs, Angry Birds Friends, Angry Birds Space e Angry Birds Star Wars. Bad Pigs foi um spin-off que, ao invés de destruir com os pássaros, você construía engenhocas para os porcos chegarem no final da fase. O Friends era um jogo online competitivo, que quem fizesse a maior pontuação ganhava. E esse aí fez um grande sucesso no Facebook. O Space foi um jogo que explorou mecânicas espaciais na franquia Angry Birds. E também deu um novo visual para os personagens do jogo também. E o Star Wars foi feito em parceria com a LucasArts, onde o jogo contava a história dos filmes de Star Wars e com personagens de Angry Birds, que os personagens de Angry Birds são incorporados em personagens de Star Wars também. E 2013 só melhorou. Em setembro nós tivemos a continuação do Angry Birds Star Wars, o Angry Birds Star Wars 2, que nesse aqui você podia escolher tanto o lado do bem quanto o lado mal da força. E nesse aqui você também podia jogar com os porcos, olha quem diria. Mas o melhor mesmo veio em dezembro, com o lançamento do incrível Angry Birds Go. E cara, que jogo top!
Aqui você podia jogar tudo no modo campanha e no caminho você ia desbloqueando os personagens do jogo. E você também podia correr normal e também na terra, no ar e também na neve, além do espaço também. E esse aqui foi um dos que mais marcou a minha infância, pois na época eu amava jogos de corrida. Eu ainda amo até hoje. E junto com a minha franquia preferida na época, né, foi a escolha perfeita. A minha única crítica a esse jogo é o seu pay to win super pesado, mas tirando isso, o jogo é ótimo. 2014 já chegando com Angry Birds Epic, um jogo de RPG, como o próprio nome diz, ele é épico. E tem cutscenes animadas, e também tem uma história um pouco mais complexa. E ele também tem excelentes batalhas. Esse aqui conquistou muitos fãs, e ele é um Angry Birds favorito de muitos também. Tanto que ele é o Angry Birds mais bem avaliado no site IMDb. E no final do ano também tivemos o ótimo Angry Birds Pop. E é um jogo simples de puzzle e bubble shooter, mas vale a pena por causa da sua criatividade. Em 2015 nós tivemos o Angry Birds Transformers, que aqui os personagens de Angry Birds se incorporam em robôs de Transformers. Mas assim, o jogo é bom? É, mas convenhamos que é um crossover meio estranho, vai. E tivemos também o Fight, que era tipo um Candy Crush, onde você tinha que ir combinando o máximo de pássaros possíveis até antes do tempo acabar para vencer o seu oponente. Esse aí eu nunca joguei, mas ele agradou boa parte dos fãs. Mas foi nesse ano também que eles lançaram a verdadeira sequência do jogo original, o simplesmente incrível Angry Birds 2. Cara, esse é simplesmente o meu Angry Birds favorito de todos. Muitos não gostam dele pelo sistema de vidas, mas cara, Angry Birds Pop também tem sistema de vida e vocês nem reclamam, né? E também o jogo tem ótimos gráficos e muita ação e muita explosão também. Eu me lembro com carinho do dia em que ele me conquistou lá em 2017, quando eu tinha 8 anos de idade, sabe? Mas foi nesse ano de 2015 também que nós tivemos uma breve surpresa. A Rovio fechou uma parceria com a Sony para produzirem um filme de Angry Birds, que sairia em 2016. E bem, 2016 chegou e junto dele o filme também. E que o filme foi um grande sucesso de bilheteria e agradou vários e vários fãs da franquia. Mas também nós tivemos o Angry Birds Action, que digamos, esse foi o primeiro jogo de Angry Birds que não agradou a maioria dos fãs. Ele era muito parecido com o Pinball e aqui o objetivo do jogo era você resgatar os ovos durante as fases. E aqui, galera, que nós chegamos na queda dessa franquia. Bem, 2017 nós tivemos dois dos piores lançamentos da franquia. Primeiro tivemos o Angry Birds Evolution, que era um outro jogo de RPG que eles tentaram fazer nessa época. Mas nele você controlava pássaros estranhos e eles eram ganhos pela sorte. Esse aqui também não foi com a cara dos fãs. E sem contar que o jogo era muito pesado. Pô, 400 MB, Rovio. Eles também se inspiraram aqui na jogabilidade do Angry Birds Action, pra você poder atacar os porcos se jogando assim como se fosse uma bolinha de pinball, sabe? Parece que eles estavam viciados nessa franquia nessa época. E o próximo jogo foi pior ainda, o Angry Birds Match, que foi um outro jogo parecido com o Candy Crush. Mas esse aqui, diferente do Fight, nesse aqui ele faltou criatividade e os fãs simplesmente odiaram o jogo. Pois é, eu nem tenho muito pra falar desse jogo aqui. 2018. Ah, 2018. Foi aqui que eles lançaram pra mim o pior jogo de Angry Birds. Angry Birds Dream Blast. Gente, mas que joguinho preguiçoso, viu? E nesse aqui nós só temos o Red, o Chuck e o Bomba. E o resto sumiu. E também aqui você só tocava nas bolas que você combinava pra poder chegar no final da fase. E esse jogo, cara, ele é muito enjoativo. E sem contar que eles infantilizaram demais o visual dos 3 personagens. E galera, se você já tem 6 anos de idade, você já enjoa tanto desse jogo quanto desse visual, só pra vocês terem uma ideia. E enfim nós chegamos em 2019, o ano em que Angry Birds completaria 10 anos. Mas o que era para ser uma festa, acabou que foi uma tragédia. Primeiro que nós tivemos a sequência do filme, o Angry Birds 2 o filme. Mas assim, o filme é ótimo, e eu gostei bastante dele. E antes que vocês venham me tacar hate nos comentários, não é essa a tragédia que eu tô falando, mas sim a remoção dos jogos clássicos da Play Store. Essa é a tragédia que eu queria falar. Gente, os caras simplesmente excluíram desde o original até o Epic. Eles simplesmente removeram o jogo que começou tudo. E também removeram o jogo que tirou a Rovio da falência. Pois é, galera. Classic, Seasons, Hill, Space, Star Wars 1 e 2, Go!
Epic e Fight sumiram nessa época. E o pior de tudo é a desculpa que a Rovio deu pra essa remoção desses jogos, que foi no caso para não interferir nos jogos mais recentes. Mas assim, desconsiderando que eles tiraram os melhores jogos e os mais recentes eram os piores, né? Bem, e depois de um 2020 vazio, em 2021 nós tivemos uma esperança para essa franquia, com o anúncio do Angry Birds Reload. Porém, isso foi um tapão na cara dos fãs. E sabe por quê? Ele é exclusivo de iPhone. Cara, você sabe quanto que tá custando um iPhone hoje em dia? Bem, mas se você ainda quiser zoar um usuário de iPhone, você pode dizer isso aqui pra ele. Bem, e depois desse sacode em 2021, em 2022 nós tivemos duas novidades. A primeira delas sendo o Angry Birds Journey, que tentou trazer o estilo clássico de volta, porém eles infantilizaram demais o visual dos personagens, assim como o Dream Blast. E isso, cara, acabou desagradando muito os fãs das antigas, e acabou que estragou o jogo também. Eles também tentaram trazer o Angry Birds original de volta, com o Rovio Classics Angry Birds. Mas aqui, galera, a Rovio errou. Mas errou feio nesse jogo. Pra começo de conversa, que o jogo era pago, enquanto o original era gratuito. Pois é. E além disso, vários capítulos do jogo original, como Bad Pigs, estavam faltando. E com tudo isso, vocês acham mesmo que os pirateiros de Android iam perdoar? E como se não bastasse, no começo de 2023, eles tiraram o Angry Birds clássico de novo. E pra fechar essa lista de fracassos, em 2023 eles também lançaram o Angry Birds Kingdom, que foi uma tentativa de fazer uma espécie de Angry Birds Epic 2 com os visuais do filme, mas praticamente esse aqui ninguém fala dele. Ele também é inspirado no Angry Birds Evolution, e como eu não joguei, eu ainda não posso falar muita coisa dele. Pois é, gente, é muito triste ver a situação dessa franquia amada por muitos. E tomara que a Rovio abra os olhos e volte a trazer jogos de qualidade para nós, assim como no auge dessa franquia. Mas infelizmente a triste realidade é que Angry Birds só vai acabar quando a Rovio tirar a última moeda de lucro que essa franquia pode dar. Mas nesse ano também nós tivemos a confirmação do terceiro filme da franquia. E assim, eu espero de verdade que seja um bom filme, como os outros dois, porque caso contrário, é só isso que falta para pregar o último prego no caixão dessa franquia. Esse foi o vídeo do auge e da queda de Angry Birds, eu espero que vocês tenham gostado, e eu vou ficando por aqui, um abraço, valeu, e falou, e até o próximo vídeo!